Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, um casal acaba atropelando uma garota na estrada e resolvem que não vão ajudá-la, né? A partir daí é a ladeira abaixo. E tem aquela cena lá no final do filme. Estamos falando de espíritos, a morte está ao seu lado e você está nos dois faladores vintage. Fala aí, gente linda! Já se inscreveu no nosso canal? Se você não inscreveu, se inscreve agora. Aperta inscreva-se. Toca o sininho pintadinho para receber notificações de vídeos novos. Deixa teu joinha, comenta conosco. Você é fã de cinema asiático? Você curte terror asiático? Você já viu esse filme? Não viu? Curtiu? Não curtiu? Comenta conosco. A gente adora quando vocês interagem com a gente. Bom, eu tenho que dizer, já vou começar a falar que eu amo! Todo mundo já sabe. Sempre amei? Já há muito tempo. E há muito tempo eu já assistia filme asiático, na internet, naqueles sites pouco confiáveis. Então, esse filme é de 2004 e para você assistir, teoricamente tem no Globoplay. Mas talvez você tenha que dar seus pulos aí pela internet da vida. Lembrando também que esse é um vídeo aqui no Vintage com spoiler, né? Então segura aí, gente. Fica avisado. E na história você tem então esse casal, né, de namorados, de noivos. Parece namorados. Que estão vivendo a vida, ela está terminando a faculdade, ele também parece que está terminando a faculdade. Não, acho que ele já acabou, acho que ele é fotógrafo. Ele já acabou, né? Já está trabalhando, só está tirando as dele, fotos lá. E um dia eles saem para encontrar os amigos desse cara, quando eles voltam eles acabam atropelando uma garota, eles resolvem não ajudá-la, e a partir daí as coisas começam a ficar bem estranhas, como eu falei lá no início do vídeo, porque eles vão começar a ter a impressão de que tem alguém acompanhando eles. O filme é tailandês, né? E aí no começo, a primeira vez que eu vi, eu achei estranho aquela mulher adulta com aquela roupa, aquele uniforme, né? De meio de normalista. Não, na verdade, na universidade, na Tailândia, eles usam uniforme, igual a gente usaria no segundo grau, de algumas escolas públicas aqui do Brasil. E aí por isso que ela tá com aquela roupa. E ela tá se formando e, ao mesmo tempo, o namorado parece que eles têm amigos em comum, né? Eu acho que na verdade assim, eles eram amigos dele já, e aí, como eles começaram a namorar, ela acabou passando a conviver com eles também. E aí eles têm uma ligação, um relacionamento que parecia ser bom, tudo bem. Ela parece que não sabe muita coisa do passado dele, né? Estão no romance, ainda felizes da vida, namorando, e ele começa, já logo no início do filme, já ter umas sensações estranhas, algumas questões estranhas, porque logo na primeira cena do filme você tem um atropelamento, né? Não é a primeira, assim. Logo no começo do filme. Umas coisinhas, mas é logo bem no começo do filme que você tem um atropelamento. E aí ela quer socorrer, ele acha que não precisa, e aí vão começar a ter esse tipo de, primeiro, um conflito moral, que eles já teriam, logicamente, porque ela fica preocupada, o que foi que aconteceu, ela tenta buscar notícias, tenta buscar se aconteceu alguma informação referente a um acidente, alguma morte, alguma coisa que aconteceu. Eles não conseguem descobrir nada sobre o ocorrido, como se não tivesse acontecido nenhum acidente. E ele começa a sentir um desconforto nas costas. E ao mesmo tempo ele fala pra ela, viu, não aconteceu nada, ficou tudo bem. Não saiu em jornal nenhum, não saiu em hospital nenhum. É porque na verdade foi uma bobagem, ela foi ajudada e não se machucou gravemente, nada, então você se preocupando à toa. Mas ela fica encucada. E ao mesmo tempo, ele precisa fazer um trabalho, que eu acho que a turma dela, os amigos próximos, estão se formando lá na universidade. Ele vai fazer as fotos e ele já começa a perceber. E lembrando que a gente está em 2004, quando a gente revelava e as câmeras eram analógicas, não eram câmeras digitais. E aí sempre existia aquela surpresa, aquele pensamento, será que vai ficar bom? Será que não vai ficar bom? Será que vai dar para aproveitar ou não vai dar para aproveitar? Inclusive, na época, eu lembro que quando você fazia um evento assim, tipo formatura, você via, às vezes, iam vários fotógrafos, várias câmeras, para você ter certeza de que se acontecesse algum problema com uma câmera ou com alguém, você não ia perder todas as fotos, né? E aí, quando ele vai revelar o primeiro rolo de filme desse evento, que ele vai fazer logo em seguida, depois do acidente, ele vai perceber que as fotos estão com problemas. Ele vai achar primeiro que é um problema na máquina de revelar o filme, depois ele acha que pode ser a própria máquina fotográfica, pode ser mil coisas, mas dá uma sensação estranha aquilo ali, até porque também não observou bem, mas observando bem, dá para perceber que já existem fotografias de espíritos ali naquele rolo ali, já tinha alguma coisa estranha ali. Uns vultos estranhos, para dizer o mínimo, né? E aí a namorada acaba vendo
numa banca de jornal, uma revista, porque de novo não tem internet. Muda outro mundo. Ela vai ver numa banca de jornal uma revista de fotos de espíritos. E eles vão atrás do editor da revista. O editor fala, olha... mas isso é depois que ela tá lá vendo, ela entra no quarto dele de revelação, né? E ela acaba tendo a impressão, ela começa a achar que tá vendo o espírito, ela tem a impressão de ver um espírito numa das fotos, e ela começa a ter a visão de uma pessoa saindo de dentro do tanque que ele usa lá para lavar os produtos dele, para revelar os filmes. Eles começam, os dois, a perceber que estão sendo assombrados de alguma forma. Ela mais do que ele. Ela tem mais. Muito. Ele continua achando que talvez seja imaginação, seja uma sensação de culpa que ele pode ter. Ela já acha que é alguma coisa espiritual. E as dores nas costas dele só vai incomodando. E aí ela vai então atrás desse editor. O editor fala, olha, existe muita trucagem, existe muita falsificação, mas você quer saber? Também tem foto real, que eu acredito ser real. Então ele mostra pra ela várias fotos que ele mesmo fez, que aconteceu com ele, de experiências. Eles começam a conversar e ela então decide tentar fotografar com Polaroid, enfim, alguma outra câmera para ver se ela consegue registrar. Então ela vai para a escola, porque ela percebe que nas fotos que ele tira, o prédio sempre sai como se estivesse saindo um reflexo, uma luz, alguma coisa desse prédio. Então ela vai para o prédio, a sala onde seria isso, vai tentar tirar fotos lá na sala e já começa a perceber que tem alguma coisa acontecendo ali. Ela já percebe a assombração ali, já nesse primeiro momento que ela vai tirar as primeiras fotos. E depois ela descobre então que a garota estudou na faculdade na mesma época com o namorado e que eles de alguma maneira se conheciam. Ou deveriam ter se conhecido esbarrado. E aí quando ela vai confrontar o namorado, ela descobre que na verdade o namorado conhecia a garota que eles atropelaram, Bem só demais. que ele diz que ela era meio estranha, mas que eles acabaram fazendo amizade e tal, e eles chegaram a namorar escondido. E aí já começa o troço a ficar... a desenrolar o fio do mistério. Mais estranho. Aí ele vai pro hospital, faz exames, percebe que ele tá com uma alteração no peso, que ele tá com um problema na coluna, mas a princípio na coluna em si não teria nenhum problema. Na verdade não é que seja com uma alteração no peso. O que acontece é que ele vai se pesar, a mulher olha o peso que tá e pede para ele descer e subir de novo, mas não mostra pra gente. Mostra 120 quilos. Só no final. Ah, é? Na hora que ela pesa, na hora que ela pesa, não mostra. E aí ela fala pra ele, o médico fala, olha, não tem nada assim físico, talvez você esteja com alguma inflamação, vou te passar alguns remédios, vou te passar algumas coisas, você deve melhorar esse desconforto, você deve ter feito algum trauma, alguma coisa. E ele vai embora com uma medicação. Só que nessa brincadeira aí, o espírito que antes aparecia só nas fotos, começa a aparecer pra eles propriamente dito. Na própria escola ela já começa a aparecer pra garota, mas ao longo do tempo o fantasma já começa a aparecer mesmo do lado deles, na cama deles, dentro do apartamento do cara. E aí vai ficando agora, mais... sabendo que essa fantasma é a menina que estudou com eles vão atrás da família, da história dessa garota. Porque eles acreditam que é só uma situação de que é um espírito perturbado que eu não consigo fazer a passagem, vamos dizer assim. E como ela tinha muitas mágoas com relação ao pessoal da escola, que fazia meio que bullying com ela, porque não aceitavam muito ela, porque ela era esquisita e tal, então vão atrás da garota. A mãe, completamente perturbada, né? Fala como se a menina estivesse viva. No início até parece, será que ela tá em coma? Tipo aquele outro filme que tem, né? Falei, será que ela tá... Mas não, a garota tá morta na cama, ressecada, ela mumificada na cama. E a mãe tratando ela, falando, fazer a comida preferida de fulano, almoça com a gente, janta com a gente. Ela tá dormindo, tá indisposta. Está dormindo indisposta. Tá morta há anos. Louquinha. Mumificada. E aí eles veem, ficam apavorados, o corpo. E conseguem convencer a mulher a fazer a cremação do corpo. Eles mostram as fotos pra mulher e falam, olha só, o espírito da tua filha não tá em paz, você tem que aceitar a morte dela, você tem que deixá-la ir. Então eles acham que toda perturbação agora é por causa da mãe. Porque o oriental tem muito disso. Vários filmes orientais tratam muito disso, né? De se você não consegue fazer um enterro. A própria cultura ocidental tem isso, mas os filmes orientais trabalham mais isso. Se você não consegue fazer um enterro, se você não consegue prestar homenagem à pessoa, o espírito acaba ficando perturbado, ele acaba ficando desorientado. E aí eles resolvem fazer, então, conseguem convencer a mãe. Na verdade, as culturas orientais, as religiões orientais, elas são muito mais espiritualizadas do que a gente imagina. Tem macumbinha forte, sabe? Que a gente... Macumbinha, né? Tipo Rituais.
com tambor, dança, roupa especial, comida, bebida, fumo que eu nunca vi, não lembro de ter visto, mas é muito parecido, e toda a percepção de que o espírito tem fome, tem sede, está perturbado, está procurando luz. Lembra muito as culturas africanas. Né? Lembra muito mesmo as culturas africanas, e nesse ponto assim há uma interseção muito parecida, realmente. Mas eu falei mesmo dessa questão da perturbação, da necessidade de você enterrar em si, né? E aí eles acabam cremando. E lá cremar, na verdade enterrar não, porque a maioria é cremado, tá? No Oriente, grande parte não é enterrado, é cremado. Com uma sensação mesmo de adeus, de libertação. Da matéria. E depois você tem o columbário, que chama, onde você depois você pode levar para casa as cinzas, ou você pode jogar em algum local, e mesmo assim, às vezes eles têm um local onde eles vão periodicamente, tem uma foto da pessoa, foto da família, tem objetos que lembram, onde você vai rezar. Então, por exemplo, se meus pais estivessem mortos, eu fosse te apresentar, eu tinha que ir lá levar você pra apresentar, você falar com meu pai, e você fala como se estivesse falando com meu pai e minha mãe mesmo. Ele falou assim, a minha senhora, entendeu? Tem que falar com a pessoa como se ela estivesse ali falando com você, só que você tá falando com um quadrado onde os objetos daquela pessoa estão, né? Se empolga quando começa a falar de cultura oriental. Ah, eu adoro. E aí, então, eles acham que tá tudo resolvido, só que eles continuam vendo. Na verdade, eles brigam, né? Eles têm uma discussão. A mãe queima, chega a queimar o corpo, não queima? Sim, eles falam, não mostra, mas eles comentam. É feito ritual, tá? E aí os dois acabam tendo uma discussão, porque a garota já estava chateada de terem atropelado e não terem chamado ajuda. Depois de descobrir que o cara mentiu que não conhecia a garota, que chegou a namorar ela e tudo. E aí eles acabam discutindo, mas ela resolve pegar umas fotos dele que tinha para revelar. Ainda que ele tinha feito da casa, que eles começaram a tirar fotos da casa para ver se encontravam alguma coisa. E aí ela começa a ver a foto do espírito ainda na casa do cara, subindo no móvel, como se estivesse tentando pegar alguma coisa. E antes disso aparece também um amigo dele, da faculdade. Verdade, desculpa, tem isso, os amigos se matam. E aí um deles, que mora, parece que mora perto, né, do apartamento dele, ele vai lá na casa e fala, cadê as fotos, cara, cadê as fotos? Ela quer as fotos. É onde você guardou isso. Cara, mas que foto você tá falando? Do que você tá falando? Do que você tá falando? Eu até na hora que ele fala, eu penso que ele tá falando das fotos que ele já tirou. Do começo do filme, que o espírito aparecia, né? Uhum. E o cara fala, mas o que você falou? No final das contas, o amigo acaba não aguentando a perturbação e se mata. E logo em seguida, a menina vê várias fotos e ela passa assim com os dedos rápido, como se fosse uma animação. Ela vê então o espírito tá se levantando, ficando em pé e mexendo numa estante da casa. E ela vai pra lá mexer, e nisso ela vai lá mexer e o troço cai no chão, uma série de fotos. E ela vai ver fotos de um dos piores momentos da vida do fantasma, que é a foto dela sendo estuprada. Abusada, né? Pro YouTube não... sendo abusada. E aí a menina entende que o namorado participou daquilo, bem como todos os amigos. Na verdade, ela confronta o namorado, e o namorado conta que ele já estava querendo meio que se livrar dela, porque como ela era meio diferentona, os amigos não aceitavam o namoro. Ele também talvez não tivesse gostado dela. Ele era babacão. Aí os amigos falaram que ia resolver, um dia eles estão bêbados, acabam abusando da garota. Quando ele chega, em vez dele defender a garota, ele tira uma foto dela. Eles pedem, tira uma foto dela para que ela não possa falar nada. Qualquer coisa a gente usa a foto pra... Que nem hoje em dia se faz de chantagear mulheres quando você tira uma foto quando tá abusando dela, ou botando ela numa situação de humilhação, para fazer chantagem de expor. E ele fotografa, né? E revela ainda, isso guarda ainda, meu Deus do céu, enfim. E aí você descobre que, na verdade, o tempo todo que ela só tá querendo é as fotos dela. E até o tempo, você vê a loucura que foi a vida dessa garota, né? Ela já sofria com essa exclusão, depois aconteceu tudo isso com ela tenta se matar na escola, ela sobrevive, ela vai pro hospital, e do hospital, quando ela melhora, ela se mata. Não, ela é atropelada. No início do filme, ela é atropelada. Era ela mesmo, né? No espírito, não? Agora eu não lembro. Não, ela se joga no espírito, ela se joga do hospital. Eu fiquei impressionado, eu lembro que eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, a mulher tentou se matar a primeira vez, caindo da escola, ela não consegue se matar, ela salva a vida dela, ela vai pro hospital, e ela do hospital, quando ela melhora, ela se joga do hospital. Não lembrava disso, não. Na verdade, eles atropelam o espírito dela. Por isso o carro, inclusive, não fica amassado.
Eles não cegam, eles não encontram sangue no carro, eles não fazem... Apesar deles terem visto uma pessoa caída no chão. Verdade. Mas era o espírito. Faz todo sentido. Entendeu? Verdade. E aí, na verdade, o tempo todo ela só quer as fotos. E aí tem uma coisa muito bizarra. Ou que alguém destrua as fotos, né? Que ela não... Porque acho que o medo dela, ainda depois de morta, era a humilhação de se ser exposta do momento mais doloroso da vida dela, né? E aí tem uma coisa mais bizarra ainda, porque durante o filme, algumas vezes eles repetem que, na verdade, às vezes os espíritos só querem ficar do lado de quem eles amam. E aí, quando a namorada confronta o cara em relação a isso, quando ele vê as fotos do espírito indo atrás das fotos, quando ele começa a entender isso, ele começa a ver as pessoas verem, você entende que, na verdade, o espírito está o tempo todo em cima das costas dele. Literalmente sentado no pescoço dele, que nem pessoas ficam num show de música, de rock, enfim. O espírito estava o tempo todo ali se apoiando nas costas dele. E aí ele fica desesperado, ele fica perturbado, ele acaba indo para um sanatório. E quando a ex-namorada, agora a ex-namorada, vai visitá-lo, ela vê ele na porta, todo encurvado. E aí a gente só vê pelo reflexo da porta abrindo e fechando o espírito simplesmente todo entranhado em cima do cara, sentado nas costas dele, com a mão na cabeça dele, grudada em cima dele. E aí o filme volta a lembrar de todas as vezes que ele estava reclamando de dor nas costas, mostra quando ele vai se pesar e a balança dá que ele estaria com o dobro do peso que ele tem, porque já era o espírito ao lado dele ali. E o interessante é que assim, as fotos são destruídas, o corpo dela é destruído. Aí você pensa, bom, resolveu, né? Ela vai ser liberta, ela vai seguir a vida dela. Só que ela tem algo muito mais, porque ao mesmo tempo que ela tinha raiva dele, que ela tinha vergonha de tudo que aconteceu, ela tem esse amor doentio por ele, né? Por mais que ela tivesse desejo de vingança, o que fosse, o maior desejo... Se bobear, ela não tinha nem desejo de vingança. Se bobear, ela só queria se livrar das fotos e ficar com ele. Porque o maior desejo que ela tinha era de ficar com ele, né? E separar da namorada, de alguma forma, né? E ela acaba conseguindo isso. E é bizarro. Mas se você parar pra pensar, ela nunca vai atrás da namorada. Não. A única vez que ela aparece sozinha pra namorada é quando ela tá na faculdade e quando ela tá lá na sala de revelação das fotos, que já é ela procurando a foto. Então o tempo todo ela tá realmente só atrás do cara. Tanto é que tem uma noite que ele acorda, ela tá subindo na cama, ele sai correndo, o espírito só vai atrás dele. Se ela quisesse fazer mal à mulher, ela poderia ter feito, porque a mulher continua dormindo. Ela só vai atrás do cara. É um filme que é um filme todo muito bom, mas a cena final dele é o que deixou ele marcado, que é uma das coisas mais marcantes do terror. Tanto é que se você procurar no YouTube, você vai achar vários vídeos só com essa cena. E é incrível como é que esse filme não está em todos os streamings, porque afinal de contas é um filme muito bom. Uhum. É um filme que tem uma história, um roteiro muito legal, a direção muito legal. É um filme de 2004, mas eu acho que os efeitos, a forma como ele está filmado, não envelheceu, o filme não ficou velho, não tá... É claro que assim, a qualidade da gravação não foi 4K, nada disso, gente. A qualidade está bem mais ou menos. Até porque a gente viu no YouTube, dublado, que foi a única forma que a gente conseguiu de rever esse filme, mas... não tem essa qualidade toda não, mas o filme é sensacional, o filme é maravilhoso. E o que eu sempre falo também é que além desse filme você tem Espíritos 2, que é uma outra história de duas irmãs gêmeas que também é muito bom e é muito pouco falado. Então, se você não assistiu ainda, assiste Espíritos, o primeiro, e depois vai atrás do Espíritos 2, que é bem legal também, e o final dele tem uma ceninha bem perturbadora também. É isso, gente. Se você chegou até aqui sem se inscrever no nosso canal, se inscreve agora, aperta inscreva-se, toca o sininho pintadinho e deixa teu joinha, comenta conosco se já assistiu Espíritos. Se você não assistiu, você curte ou não filmes de terror asiático? Escreve aqui embaixo outras sugestões aqui pro Projeto Vintage, né? Procura a gente lá nas redes sociais também, como Dois Faladores. Procura a gente no site Faixa Pop, com a coluna Faixa Pop. Valeu, até a próxima. Cái เหี้ยนี่ถ่ายดีก็มึงเก่งถ่ายเสียก็ว่ากูล้างไม่ดีแทนดูรูปนี้สิ
คุณจะเชื่อหรือเปล่าผมไม่รู้นะ